Veja no ICL Notícias, segunda edição. Diplomacia de quintal. Assessores do Planalto veem movimentação de Rubio para impedir reeleição de Lula. Soberania na corda bamba. Celso Amorim diz que ações de Trump contra a América Latina são bizarras. Flávio Pinóquio. 01 mente no currículo sobre pós-graduação. É desmentido e campanha tenta abafar o caso. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, já começou. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Hoje é quarta-feira, chegamos à metade da semana, dia 12 de agosto de 2026. Eu sou a Gabriela Varela e ao meu lado, nessa bancada, está aqui na sua formação oficial. Vamos dizer. Oficial. Chico Sá e Rodrigo Viana. Boa tarde para vocês. Tudo bom, Gabi? Tudo bom, Chico? Boa tarde. Vambora. Vambora. Oficial original. Vambora que a gente continua em notícias internacionais, refletindo aqui no Brasil, pegando fogo. Vamos já para o nosso primeiro destaque deste programa. Vamos nessa. Bom, o meu destaque aqui no Radar ICL é o desdobramento desse vídeo em que os Estados Unidos deixaram claro que não é que vão fazer ou podem fazer uma interferência na eleição brasileira, mas já estão fazendo, a interferência já começou. E esse vídeo, que nós rodamos aqui ontem, comentamos bastante na abertura do N2, é uma demonstração clara. Mas o importante de hoje, pessoal, é que tem apuração dos bastidores, como é que o governo brasileiro viu esta interferência da turma do Marco Rubio. Então, a apuração feita ali pela turma do G1, né, é de que nunca, como na publicação desse vídeo, nunca ficou tão claro que os Estados Unidos vão e já estão intervindo na eleição brasileira. Foi assim, papel passado no cartório, só que no caso um vídeo do Departamento de Estado. Nos bastidores, é o que diz a matéria aí do G1, auxiliares de Lula comparam as ações de Marco Rubio e da sua turma. O Marco Rubio é do Departamento de Estado, ou seja, cuida das relações internacionais, e nesse caso não são relações internacionais, é imperialismo puro. Mas a turma aqui do Palácio do Planalto comparou os assessores do Rubio aos pinguins do filme Madagascar. Lembram da cena? Eles aparecem pilotando de maneira desajeitada o avião e tal. Então disseram assim, é como se a turma do Marco Rubio estivesse pilotando o Air Force One de maneira desajeitada, só que nesse caso não tem graça nenhuma, porque eles têm força militar, como a gente viu, até para sequestrar presidente. Fizeram isso aqui na Venezuela. Os assessores de Lula também consideram que o que Marco Rubio está propondo para o Brasil e para a América Latina é uma diplomacia de quintal, oficialmente. Né? Você sempre ouviu essa expressão, os Estados Unidos pensam que a América Latina é o quintal. Não é que eles pensam, eles têm certeza. E estão agindo, nesse caso, com a diplomacia de quintal. No vídeo, inclusive, citam nominalmente, expressamente, o sequestro de Maduro como querendo dizer, se precisar, vamos repetir com outros presidentes o que fizemos sequestrando Nicolás Maduro. Esse é o bastidor, Gabi, e é o meu destaque aqui na abertura, portanto, já é a reação, uma reação de bastidor. O Brasil não reagiu de maneira enfática, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco com um dos nossos convidados que houve reação de outra forma e por uma autoridade, mas nós vamos tratar disso já já. Muito boa essa comparação, né, dos pinguins de Madagascar pilotando Air Force One. Fica Sim, é fácil. Uma imagem que todo mundo entende. Fica fácil compreender. Eu aproveito até para perguntar para a nossa audiência, que já está comentando aqui o seu destaque, Rodrigo. A atuação do Marco Rubio a atuação do Marco Rubio contra Lula na eleição vai ajudar a reeleger o presidente Lula, beneficiar a campanha do Flávio ou ser imperceptível aos brasileiros? Você vota aí na nossa enquete, já está lançada no nosso chat do YouTube. Acho que
uma coisa a gente tem bastante claro, né? Se vai ajudar na popularidade de Lula ou não, é muito grave tudo que está acontecendo. Gravíssimo. É gravíssimo, isso aí. Pode ajudar, mas a eleição pode ser anulada. Ajuda a ser votado, mas a eleição pode ser anulada. Eu passei a ser um pouco apocalíptico em relação a isso tudo, viu? Claro, porque o Trump está falando está fazendo ameaça de estado de emergência lá, se ele perder lá, sim, então eles podem fazer aqui também. Eu não sei se vão entregar a eleição aqui, viu? Eu acho que a gente vive um momento muito pesado. Se perder o Flávio Bolsonaro, eles podem inventar qualquer coisa aí. Fraude, mistura com PCC, com qualquer coisa e adeus. É isso. A gente continua nessa mesma toada, meninos, porque o embaixador Celso Amorim, o chefe da assessoria especial da Presidência da República, disse hoje que os Estados Unidos estão tentando relativizar a soberania da América Latina, incluindo o Brasil. Essa foi uma fala que fez referência àquele vídeo. A gente falou muito sobre isso ontem. Aqui também foi um destaque do Rodrigo, inclusive. Foi divulgado ontem esse vídeo pelo Departamento de Estado americano, que é o departamento do Marco Rubio, que alerta o domínio dos Estados Unidos sobre o resto do continente nunca mais será questionado, aqui entre aspas, né, o que diz esse vídeo. O Celso Amorim, ele participou hoje de uma sessão na Câmara dos Deputados, onde ele também comentou a indicação do Daniel Pérez como embaixador no Brasil, nesse contexto. O Daniel Pérez foi aquele que tentaram usar, né? O governo dos Estados Unidos tentou usar como uma moeda de troca no caso da suspensão do visto da nossa embaixadora brasileira lá em Washington. E o assessor considerou bizarra a maneira como a indicação foi feita pelo governo Donald Trump, né? A gente vai trazer aqui, ao falar da classificação das facções brasileiras como organizações terroristas, o Celso Amorim ressaltou o risco de interferência militar dos Estados Unidos aqui no Brasil. Vamos assistir essa fala. Isso está reiterado. Eu acho que seria muito educativo ver esse vídeo do Departamento de Estado ontem, porque não é uma coisa qualquer, foi falada pelo embaixador dos Estados Unidos no Panamá. Então, porque ele cita como exemplo que pode ocorrer em outros países, é o uso da ação militar, porque isso, de acordo com a lei americana, o fato dela ser classificada como um órgão, uma organização ser classificada como terrorista, dá poder aos Estados Unidos para agir militarmente. Já não estou falando nem só da Venezuela, mas mesmo os 200, ou mais de 200 que morreram em operações no Pacífico e no Caribe, e sem nenhuma prova, sem nenhuma preocupação sequer de prova. Não estou dizendo, pode ser até que tenha realmente alguns, ou vários, narcotraficantes no meio, mas não houve nenhuma preocupação, elas foram atacadas militarmente porque são consideradas uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Então é essa a razão principal pela qual nós nos opomos a essa decisão. Já vou chamar nosso convidado aqui para dividir a tela junto com a gente, que é o Amaury Chamorro, estrategista, consultor em comunicação política. Chamorro, é sempre um prazer te receber aqui no N2. Bem-vindo. Bem-vindo, amigo. Obrigado, para mim é um prazer sempre estar aqui com vocês. Sempre um prazer te receber também. O Celso Amorim, ele estava dando destaque a uma história que quase que está lá atrás, né? São tantos casos de interferência ou de sinalização de interferência que a gente quase que esquece que isso aconteceu. Essa classificação como organização terrorista, que também é gravíssima, né, Amaury? Mas a gente quer, claro, uma leitura desse cenário, que até foi um destaque aqui do Rodrigo Viana na nossa abertura, falando sobre como o Marco Rubio nem disfarça, né? Está sendo muito claro que vai interferir mesmo aqui nas eleições brasileiras. Já está interferindo. Já está, exatamente. Eles sempre interferiram em todas as eleições da América Latina. E se necessário, invadem, matam presidentes, bombardeiam países, financiam golpes de Estado. Os Estados Unidos, em 1823, na doutrina Monroe, que é a doutrina que serviu de base para esse vídeo, ela nasce justamente com a intenção dos Estados Unidos dizer América para os americanos. Ou seja, todo o continente, todo o hemisfério ocidental, ele é uma área de influência nossa e nós vamos atuar militarmente se necessário. Depois disso, em 1843, se eu não me engano, tem o Destino Manifesto, ou seja, os Estados Unidos dizem o nosso destino pela divina providência e a gente tem o controle absoluto que justifica, do continente, o que justificou eles roubarem a metade do território mexicano. Por isso os Estados Unidos têm o tamanho que ele tem hoje.
Então, há uma situação que a gente vive hoje na nossa contemporaneidade, que é de constante influência dos Estados Unidos, seja militarmente, ou seja através dos meios de comunicação, através da sua indústria cultural, para dominar o nosso continente. A América Latina foi o único lugar no planeta que foi majoritariamente governado pelas esquerdas. Também com seus congressos, em grande parte, com maioria de esquerdas. Alguns países, inclusive, realizaram as suas assembleias constituintes nessa condição. Então, o governo do Donald Trump disse, bom, a gente precisa atuar de alguma maneira e impedir que isso ocorra. E eles têm conseguido. Na verdade, só sobrou praticamente Cuba, Venezuela, México e Brasil. O resto, todos os países, e Uruguai, o resto, todos os países do nosso continente, neste momento, são governados por presidentes que são absolutamente alinhados, ou seja, escrachadamente alinhados, mais do que os próprios militares que governaram o nosso continente. Você tem já, inclusive, uma teatralidade nessa deferência de um Bolsonaro batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, de um Milei chorando frente à plateia dos Estados Unidos, dizendo quanto ele ama, ou de um Daniel Noboa, o próprio, agora, presidente da Colômbia, Abelardo de las Espriella, que é uma pessoa que tem nacionalidade estadunidense, assim também como o próprio Daniel Noboa. Então, você vive uma condição muito adversa, muito perigosa para o Brasil. O Brasil, a gente sempre foi, ou de acreditar um pouco da teoria da conspiração, e meio tudo acaba em pizza, em samba, mas a gente é muito querido, não vamos entrar em nenhum conflito. Chegou a hora realmente do governo brasileiro e da população brasileira se preparar para qualquer eventualidade. A Venezuela foi invadida pelo governo dos Estados Unidos, sequestrou seu presidente, mas a Venezuela já foi invadida, já foi o Panamá, já foi a República Dominicana. Você tem diversos países da América Central que foram invadidos por tropas dos Estados Unidos nos últimos anos. Isso é uma realidade. E o Brasil está cercado por países que detêm não só a presença militar dos Estados Unidos, como assinaram o que eles chamam de escudo das Américas, ou seja, do alinhamento militar e da doutrina de defesa do país ao que os Estados Unidos determinarem. E todos esses países circundam o Brasil, ou seja, todas as fronteiras do Brasil elas estão rodeadas por países que detêm, que são, na verdade, peças dos Estados Unidos e estariam dispostos a ceder seu território e suas forças armadas para qualquer tipo de intervenção militar. Amaury, muito bom o seu comentário. Tem prevenção? O que é que se pode fazer politicamente para se vacinar contra essa interferência eleitoral? Quer dizer, interferência já começou, mas eu falo de algo mais pesado, como não reconhecer resultado eleitoral, como tem intervenção aqui de tropas na fronteira. O que resolveria isso? A aliança com China, chamar a China para o jogo para valer? Tem vacina contra isso tudo aí? Eu diria, há 4 dimensões para a gente trabalhar nesse sentido. A primeira delas é econômica. Nisso o Brasil tem uma vantagem. O Brasil depende basicamente da sua relação comercial com a China, não mais com os Estados Unidos. A China é o seu grande parceiro. Aliás, a China é o grande parceiro comercial de toda a América Latina. Por primeira vez, os Estados Unidos deixam de ter uma influência comercial sobre o nosso continente. Então, na hora que você fala, vou criar uma taxação, vou afetar de alguma forma a economia brasileira já não depende tanto da sua exportação. Aliás, é superavitária. Os Estados Unidos vendem mais para o Brasil do que o Brasil para eles. Então, a dependência é o contrário. O segundo é uma dependência que eu acho que a gente está muito tarde. O Brasil deveria ter trabalhado as forças políticas progressistas do continente, que é um trabalho de consciência da população. A gente não conseguiu em nenhum, isso não é um problema do Brasil, mas de todo o continente latino-americano, são pouquíssimos os países que realmente conseguiram criar na sua sociedade um pensamento que seja soberanista, no sentido de eu não vou permitir ou não vou aceitar que os Estados Unidos ou a Europa influenciem o destino do meu país. Eu posso ser contrário à esquerda, eu posso ser contrário à direita, mas eu não tolero, não vou aceitar que uma força estrangeira domine a nossa nação. A América Latina, ela perdeu muito tempo para fazer isso, hoje já é muito tarde. A terceira dimensão é a militar. A América Latina não tem condições de se defender, que é a última fronteira.
né? Os Estados Unidos, se eles quiserem, eles bombardeiam, eles tomam qualquer país do nosso continente, facilmente, já demonstraram, e eles só não fazem isso contra o Brasil porque não há necessidade nesse momento. E a última é institucional. Aí tem que ter um acordo entre os 3 poderes para tomar uma decisão de falar, olha, a gente não vai aceitar esse tipo de ingerência e está dispostos a chegar às últimas consequências. Amaury, um pouquinho antes de você entrar no ar aqui, a gente conversava sobre isso e lembramos que ontem o Trump disse que não descarta a decretação de um estado de emergência lá nos Estados Unidos. Evidentemente, ele está pensando que se ele perder a eleição, ele vai embaralhar o jogo e vai impedir que a apuração continue. É uma eleição parlamentar. Vocês lembram que na eleição que ele perdeu, ele chegou a dizer stop the count, lembra? Que ele deu uma ordem que era para parar a contagem, escreveu? É claro que isso não aconteceu, a contagem continuou. Se ele está declarando isso lá, na eleição dos Estados Unidos, eu fico imaginando o que eles farão aqui, né? O Chico, eu e a Gabi estavam tentando imaginar o que eles podem fazer. Vamos dizer que lá no final de outubro, eu não sei ainda o dia do segundo turno, mas vem a apuração e o Lula ganhe por uma margem estreita, como foi a última. 1 milhão, 2 milhões. É o que vai acontecer. Que é o que provavelmente vai acontecer. Provavelmente vai acontecer isso. 2 milhões de votos. Para um país tão grande é pouco, mas é uma vitória, né? O que eles podem fazer? Qual é o cenário que você, como consultor político, que já acompanhou várias eleições, imagina que vai acontecer no domingo do segundo turno se o Lula ganhar a eleição com o Trump babando e o Marco Rubio querendo dominar o Brasil? O principal é a institucionalidade do Brasil reconhecer essa vitória, ou seja, o TSE tem que reconhecer, o Congresso Nacional, ou seja, o Brasil tem que aceitar como instituição, como um país, como um Estado, como um governo, não como um governo, mas sim como um Estado, perdão, aceitar o resultado da eleição, independente do resultado que for. O Brasil, se ganha o presidente Lula por 10 votos, tem que ser reconhecida a vitória, inclusive porque a gente tem o melhor sistema eleitoral do planeta. Isso não é discussão. O sistema eleitoral dos Estados Unidos é uma piada. Não só o sistema, como a metodologia. Lá não é... As pessoas não votam diretamente no presidente. Um presidente pode ganhar uma eleição tendo menos votos daquele que perdeu, porque lá você tem um voto delegado. É uma coisa extremamente bizarra e vetusta que não faz nenhum sentido. Então, o Brasil ele tem que se preparar, por isso que eu digo, a institucionalidade nesse momento tem que estar preparada. A questão é o dia depois, né? Então, bom, ganha o presidente Lula, o TSE aceita o resultado, ele recebe o seu 4º diploma de presidente da República. Bom, quais serão as ações dos Estados Unidos para desestabilizar esse governo? Porque o que os Estados Unidos fizeram ao longo da sua história? Quando uma revolução triunfou e teve apoio popular, que foi o caso da Revolução Cubana, eles iniciaram um bloqueio econômico para arrebentar a economia do país e gerar uma tragédia humana que justificasse que aquele momento político e aquela força política, olha como eles faliram, olha como eles não conseguiram entregar aquilo que eles prometeram, né? Então a mesma coisa aconteceu na Venezuela, já são 10 anos de bloqueio econômico. Então no Brasil o bloqueio econômico ele se faz um pouco mais complexo para os Estados Unidos do que é com a Venezuela. Então qual seria a intervenção? Há um processo de desestabilização, que é o que eu disse, economicamente é difícil, mas ela é real. Agora você também pode ter um processo de inestabilidade que eu digo militar. O Brasil ele está sendo acusado de ser berço de 2 grupos terroristas. Isso é muito grave, gente. Esse terrorismo foi o que os Estados Unidos justificou para invadir e matar 1 milhão de pessoas no Iraque. Lembre que os Estados Unidos acusou Saddam Hussein de ter arma química. Sim. E era mentira. E terrorismo também foi justificado para invadir a Líbia. Foi justificado para acabar com a Síria. Foi justificado, inclusive, para invadir a Venezuela. Porque a Venezuela, um pouco antes de ser invadida e ter seu presidente sequestrado, ela foi acusada do quê? De narcoterrorismo. Exatamente o que estão acusando o Brasil. Então, a diferença é que, naquele momento, na Venezuela, eles acusavam que o governo liderava esses grupos narcoterroristas. No Brasil, eles não estão dizendo que o PT ou o governo brasileiro, ele é o chefe do PCC e do Comando Vermelho. Porém, aí eu quero fazer uma ressalva que é muito importante. O que acontece no nosso país? A gente tem um processo de tentar posicionar o presidente Lula e as forças de esquerda como grupos que defendem esses grupos falsamente narcoterroristas. Então, você tem na disputa eleitoral e no posicionamento nas redes sociais
e de alguma maneira também muito sectária e também antijornalística, meios de comunicação que posicionam que o governo do Partido dos Trabalhadores, de alguma forma, não atua contra, com força policial. Eles são, na verdade, eles falam de direitos humanos, e isso confunde a população. Aí você tem um governo de extrema-direita governando o estado de São Paulo, que descobre que na sua cúpula da Polícia Militar você tem a presença do PCC. Então, o que é? O estado de São Paulo, a Polícia Paulista e também o governo do estado de São Paulo, o Tarcísio vai ser declarado um narcoterrorista e vai ser sequestrado como o presidente Maduro? Será que isso vai acontecer? Porque ele é chefe da Polícia Militar, que tem relações viscerais com o PCC, dito inclusive pelo Ministério Público aqui no Brasil. Sim. Então, olha a situação complexa que a gente fica. Então, essa é uma situação muito difícil. Eu acho que a população brasileira, os meios de comunicação, o trabalho que vocês fazem é fantástico, no sentido de esclarecer, falar, gente, o problema já bateu na nossa porta, porque o Congresso dos Estados Unidos não precisa autorizar ao governo Trump. Imagina isso. O Trump, ele perde a maioria do Congresso nos Estados Unidos. O que ele só precisa, na verdade, é o Senado. Perde a maioria no Senado. Então, esse Senado não precisa mais autorizar o Trump para invadir o Brasil, porque a legislação nos Estados Unidos permite que o Trump atue militarmente contra terrorismo sem precisar de autorização do Congresso. É diferente de declarar uma guerra contra um outro Estado. Então, ele pode operar. Porém, o governo dos Estados Unidos já opera no Brasil há muito tempo, nunca deixou de operar dentro do Brasil. Opera não só com agentes de inteligência, opera na sua relação de entregar dinheiros através de tanques de pensamento, né, famoso think tanks, financiados por fundações e por instituições dos Estados Unidos. Temos o MBL, né, um movimento político que nasceu a partir disso. A Lava Jato no Brasil, o Sérgio Moro, o Dallagnol, eles nascem a partir desse financiamento. Você também tem uma relação visceral das nossas Forças Armadas na sua doutrina, no seu treinamento, inclusive, de certa forma, um pouco de dependência dos Estados Unidos. E agora você também tem o maior dos problemas, as redes sociais. As grandes big techs, eles não precisam mandar um porta-aviões para o Brasil. Eles dominam o TikTok, o WhatsApp, eles sabem como funciona, eles são os donos do Instagram. Então eles têm a capacidade, e eu venho denunciando isso há mais de uma década, porque eu vivi isso em muitas campanhas, assessorando muitos governos do nosso continente, que tinham um enfrentamento muito mais frontal e formal, digamos, contra os Estados Unidos. Então você via a disparidade no funcionamento das redes sociais. E a esquerda brasileira e o governo brasileiro estão apostando muito mais do que deveriam nas próprias redes sociais. Não só para ganhar uma eleição, mas também para disputar a opinião pública. Ela não é suficiente. Aliás, ela é um buraco negro que absorve todo o dinheiro de publicidade e não entrega aquilo que ela promete. Porque também ninguém fiscaliza, ninguém tem como auditar esses dados. Sim. E é um problema, porque você consegue controlar o que informação mais chega às pessoas ou menos chega às pessoas. E uma última, e com isso encerro, é a questão dos dados que a gente entrega para as redes sociais. As redes sociais sabem o que você pede, as big techs sabem quantas vezes você pede hambúrguer para comer em casa porque você pede pelo iFood, aonde fica a tua academia porque você põe no Waze, com quem que você tem com quem que você está paquerando, namorando, o que é a sua vida, o seu banco, onde você consome, eles têm toda a informação sobre todos nós. Então, essa dependência que a gente, seria a última das disputas, né? Essa dependência tecnológica e cultural, mas que eles têm essa capacidade de influenciar. Isso é uma realidade, não adianta a gente querer fugir disso. Não, sem dúvida. Não, por acaso, né, é um dos caminhos aí que eles tentam interferir muito fortemente também. Amaury, obrigada pela sua participação, sempre um prazer te receber aqui. Obrigadíssimo. Obrigado pelo convite, para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Valeu, querido. Até a próxima. É o cenário que a gente traça aqui nessa conversa com a Amaury, é um cenário de preocupação para a eleição, mas eu diria a maior preocupação é Lula ganhando, vamos dizer que ganhe. Como é que se governa? Como é que é o dia seguinte do governo? Né? Então ganha, o TSE diz ok, é desestabilização já a partir de janeiro. E com a possibilidade dessa permanência do poder por parte do Donald Trump, né? Ganhando no tapetão. Quase que importando o modelo húngaro ali também, né? Porque está usando as instituições para você... e mesmo que ele perca no Congresso, ele tem o poder executivo, ele que administra as agências de inteligência, o Exército e tudo, né? Então, Pentágono. Então, olha... Primeira batalha, ganhar a eleição, mas eu diria que
Até pelo modelo que o Lula adota, e ao longo dos anos sempre foi isso, o tal do reformismo fraco, que é negociação, acordo, faz acordo aqui e acolá. Isso serve para ganhar a eleição. Mas e para governar num quadro de completo ataque de fora para dentro? Vai bastar? Eu acho que não. Acho que vai ter que ter mobilização e muito mais politização para conseguir governar a partir de janeiro, se ganhar a eleição. Claro. E são muitas instâncias, como estava ressaltando aqui o Amaury também, né? Muitos campos de batalha. Muitos campos. Perfeito. Vamos seguir aqui no nosso N2. Gente, a Agência Nacional de Proteção de Dados suspendeu as transmissões ao vivo do aplicativo Discord aqui no Brasil. E o estopim foi o suicídio de uma menina de 13 anos no Mato Grosso do Sul, que foi assistido numa live ali para dezenas de crianças e adolescentes também. Não é só o Discord que viola o ECA digital, né, que é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, a Lei Geral de Proteção de Dados, as Big Techs também fazem parte disso, mas ele tem uma arquitetura que facilita os crimes, né, que permite a criação de comunidades fechadas. A Janja, a primeira-dama, até foi um destaque do Chico Sá aqui recentemente, foi quem levantou essa discussão, essa bola, ela defendeu o bloqueio da plataforma, e aí foi um prato cheio também para a extrema-direita criticar não o Discord, mas a Janja. Mesmo assim, o aplicativo já vem sendo monitorado há anos e mostrando muita lentidão para responder às autoridades. É importante, aqui só para a gente deixar tudo às claras, explicar como é que funcionam esses grupos, né, essas comunidades. São salas que são particulares que só permitem, então, a entrada de convidados. Então, quem está de fora não enxerga e isso dificulta, né? Você não vê nada que está acontecendo lá dentro. E aí você imagina como que fica o monitoramento, praticamente impossível. O próprio Discord admite isso e o resultado dessa falta de controle é o crescimento de 54% nas denúncias envolvendo o Discord só nesse ano, então nos primeiros meses, né? 7 meses, segundo os dados da SaferNet. Outro ponto-chave é que nessas comunidades, esses grupos, né, elas são voltadas ao lucro. Então, elas vendem vídeos. E que vídeos, né? São os mais cruéis que vocês podem imaginar. Tortura animal, extorsão sexual, radicalização dos jovens, também um ponto muito forte nesses espaços. E eu falei uma palavra bastante crucial aqui, né? Que é o lucro, o dinheiro. Então, doer no bolso é um enfrentamento que as Big Techs e as grandes plataformas entendem. Talvez um dos únicos caminhos, né? Quero ressaltar que a antropóloga e pesquisadora Letícia Cesarino, na Carta Capital, a gente tem até aqui a chamada na tela, porque ela chama a atenção de que esse debate não é só sobre resolver um problema, né? É sobre salvar vidas, o que a gente está falando agora. E que o interesse das empresas que são bilionárias sempre foi colocado, esses interesses foram colocados, né, acima do interesse das vítimas. Então não existe uma resposta simples, tá, que eu estou propondo aqui, mas uma certeza a gente tem, que o Discord não vai dar uma resposta para a sociedade, para a gente, por livre e espontânea vontade, não vai enfrentar esses crimes assim, né? Então, a suspensão das lives é uma medida preventiva, não vai resolver o problema de vez, mas é uma pressão que precisa existir, que é essencial para minimizar esses abusos. Vamos trazer o outro lado aqui, o posicionamento do Discord saiu agora há pouco, nota completa na tela, e eu vou destacar os seguintes trechos. Recebemos a determinação da NPD e estamos cuidadosamente analisando seu conteúdo. Temos o compromisso com a segurança dos nossos usuários e contamos com equipes dedicadas em desarticular a atuação desses grupos, derrubar conteúdos que violem as nossas políticas e tomar medidas contra os responsáveis por essas condutas em nossa plataforma. Então, aqui está dado o posicionamento também, mas trazendo essa discussão para a mesa. É um submundo, gente, muito complexo. Quando você vai ler as reportagens sobre isso, tem todo tipo de grupo que você possa imaginar, está se ampliando o que você entende por radicalização também desses jovens, é muito preocupante. E não tem nenhum grupo ali bonzinho, a maioria é para tocar fogo em pessoas em situação de rua, matar um cão, por exemplo, com requinte da máxima crueldade para ver que grupo consegue matar o animal de maneira mais pesada e, em último caso, coisas terríveis como
a morte, né, Dessa menina, né? por mutilação dessa menina agora no interior do Mato Grosso do Sul. Aí tem setores da direita que falam, é uma medida muito pesada, parar assim, interromper, tirar do ar. Gente, mas esses caras são advertidos, esses caras são reportados assim, desde que existe internet praticamente, e nada. Conversa fiada, quando tem uma multa, paga a multa. Estão sendo monitorados há anos já. Eu acho que chegou na hora de... Pode até retomar todos os serviços plenamente, mas eu acho que mediante um acordo muito firme, que garanta que não haja a possibilidade desse tipo de violência que tem acontecido. Eu acho curioso, né, Chico, porque a extrema-direita costuma dizer assim, não tem que dar moleza para bandido tem que ser na pancada. Mas aqui nós temos um caso de bandidagem cibernética. E eles acham legal. E eles acham que tem que deixar rolar. A moleza para a empresa bilionária pode. Aí dá a moleza para a empresa bilionária usar as redes para levar uma menina, uma criança praticamente, ao suicídio. Enfim, é uma barbárie completa apoiada pela extrema-direita brasileira. Que vai perguntar para esses influenciadores aí, que se viram deputados e vereadores e tal, são tudo a favor de deixar correr solto isso aqui. Eles são a favor de a polícia ser dura no morro, na comunidade, na favela. Mas a polícia, aí quando é com o Jair Bolsonaro, ficam chorando. Quando é com uma multinacional, com uma super plataforma aí como é esse Discord, aí ficam chorando. Coitadinho, não pode colocar limite, porque, coitado, não, é um ataque à liberdade. Pelo amor de Deus, gente. Que liberdade é essa? Pelo amor de Deus. Não dá para fazer um monitoramento, é muito complexo, os grupos são fechados. Gente, vocês que têm que trazer essa resposta. Não dá nem para debater. Se não consegue ter controle, fecha as portas. Fecha. Porque não tem vantagem nenhuma uma empresa dessa para o Brasil, nada, zero. Fora a agitação política, como você disse, né, Gabi? Essa radicalização, eu sei que não é necessariamente político-partidária, mas pode ser também. Pode ser também, Pode ser também, né? Pode ser neonazista, pode ser diversos nichos ali. O grupo neonazi tá cheio lá. Outro dia não desbarataram um grupo que estava pretendendo fazer atentados, inclusive durante os debates eleitorais? Eram grupos criados aí no submundo da internet. Nas escolas também, fazer ataques em escolas, investigações também descobriram que houve combinados dentro do Discord, então assim, também era no gravíssimo. Discord? Também. Em alguns dos casos. Alguns dos casos também no Discord. Então é muito, muito grave, gente. Falando em extrema-direita, a gente falou sobre o lucro, né, nesses casos que essas plataformas, nesses grupos, eles vendem os vídeos e assim eles vão lucrando também com o extremismo. O que a gente vai conferir amanhã na aula do professor Castro Rocha, aqui no ICL, é especificamente como a extrema-direita lucra, né? Como é que a mobilização política virou uma mercadoria na mão da extrema-direita. Então você vai lá em icln2.com.br, se inscreve, é uma aula de graça, que é amanhã, dia 3 de agosto, 8 horas da noite, e aí dá para entender um pouco como é que tem campanha bilionária, ontem a gente citou aqui o caso do Nicolas Ferreira também, que está usando o mandato dele, né, como monetização também, como ferramenta de monetização. Então, tem muito produto que eles estão vendendo para sua base eleitoral e aí vira uma renda que é lucrativa para eles continuarem funcionando. Ele coloca o mandato para monetizar o tempo inteiro. Qualquer ação do mandato vai direto para a caixa registradora dele. Então, é o uso da política para ganhar esse dinheiro e é esse assunto que o professor Castro Rocha trata com muito conhecimento, né? Ele é um pesquisador atento, desde os primeiros sinais do que a gente chama hoje de bolsonarismo, o Castro Rocha já estava lá. Ele assiste as lives, ele faz ali a análise da simbologia que eles usam e agora está se especializando também nessa questão do dinheiro, né? Exatamente. Porque o Castro Rocha ficava muito de olho no discurso, na linguagem, como é que eles montam a linguagem. Agora ele foi por esse caminho que eu acho muito importante, que é siga o dinheiro, follow the money. Fundamental a gente entender tudo isso. Vem com a gente, então, icln2.com.br e a gente segue aqui com informações de última hora aqui no N2. Laura Couto, boa tarde para você. Boa tarde ou boa noite, Gabi, Chico e Rodrigo, todo mundo da bancada. Vamos começar a Central ICL de hoje falando de Lula e Alcolumbre.
Os dois se encontraram hoje no Palácio da Alvorada e conseguiram destravar parte dos projetos que consideram importantes e de impacto eleitoral. Entre as pautas discutidas estão 6 medidas provisórias, incluindo a taxa das blusinhas. Já a PEC da Segurança Pública e a PEC do fim da escala 6x1 vão ficar para depois das eleições, que são 2 pautas primordiais, para o presidente Lula. O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e a líder do governo no Senado, Tereza Leitão, também participaram do encontro. Agora a gente vai falar da terceira tentativa de delação do Daniel Vorcaro. O banqueiro determinou que a defesa dele faça uma nova devassa em documentos para apresentar para a Polícia Federal e para a PGR. O dono do Banco Master tem recebido os advogados diariamente na Papudinha, em Brasília, onde ele está preso desde o fim de junho. O Vorcaro ele passa boa parte dos dias discutindo estratégias para convencer as autoridades a aceitarem essa nova, essa terceira proposta. O advogado criminalista Daniel Bialski, que é a contratação mais recente, ele pediu uma audiência com o ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF. A ideia é aumentar o número de horas que ele pode passar por dia com o Vorcaro. Para fechar, gente, vocês lembram daquele juiz que foi afastado depois de ser filmado bebendo e fumando durante uma sessão virtual? Pois é, o Milton Lívio Lemos Salles, ele vai continuar recebendo salário mesmo afastado do cargo durante a investigação. O salário é de R$ 83.500. É uma verdadeira mamata aí na justiça, O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele não informou o prazo para a conclusão do procedimento administrativo que apura a conduta do magistrado. O processo é sigiloso e os salários não vão ser suspensos até que o julgamento seja concluído. Devolvo para você, Gabi. Obrigada, Laura Couto, que volta depois aqui no Uni2 com mais informações. R$ 83.500. Dá para comprar um bocado de vinho. Se for esses baratinhos que a gente toma, que a gente que não tem dinheiro, um chileno, um Malbec, Argentina, etc., é caixas e mais caixas de vinho, hein? O nome dele é Milton Lívio, mas ele passa a ser chamado de Milton Malbec Coíba. Milton Malbec Coíba, porque toma vinho e fuma o charutão, que deve ser um coíba. É de família do Poder Jurídico de Minas, é filho de desembargador, tem todo um pedigree jurídico. Me lembrou um meme muito antigo também, porque ele estava bebendo e fumando na sessão, Aquele carro cheio também de maço de cigarro, que aí o cara é parado e aí pergunta, mas o senhor vai fumar tudo isso? Ele é cigarro para o resto da vida. É isso. É vinho pro resto da vida. Mais ou menos por aí, se você for pensar com esse salário. Beleza, cara? Não acontece nada, vamos embora. Vamos chamar a Manuela Borges aqui para a gente dar continuidade às nossas pautas. A Manu, que, aliás, pode dizer como é que foi ali esse encontro com o embaixador Celso Amorim, Manu? Você tem as percepções aqui, suas análises para trazer para a gente também. Boa tarde. Olá, Gabi, muito boa tarde, Rodrigo, Chico, toda a nossa audiência. O que mais me chamou a atenção durante essa audiência foi o discurso da extrema-direita, Eles tentando emplacar a história de que é fake news do governo Lula, o governo dos Estados Unidos intervir nas eleições brasileiras, tentar intervir de alguma forma. Então a gente ouviu isso da boca de vários parlamentares da extrema-direita, dizendo que é tudo uma mentira, que é tudo uma invenção. Inclusive, o líder da oposição, o Cabo Gilberto, chegou a dizer que isso era uma invenção do nazista, o Sidônio Palmeira, que produzia informações ali parecidas com aquelas que eram disseminadas na época do nazismo. Gente, um show de horrores, viu? Ô Manu, eu vi um trecho em que um desses bolsonaristas, acho que era o presidente aí da comissão, aquele príncipe, ele se diz príncipe, sei lá se ele é príncipe, é da família Orleans, Ele dizia assim para o Celso Amorim, o senhor não tem vergonha do Brasil ser classificado como um país que acolhe facções criminosas? O Amorim, olha, eu tenho vergonha de ter tanta gente no Brasil que abaixa a cabeça e se submete aos interesses de outras nações, dando uma resposta muito educada no estilo Celso Amorim, porque faltou dizer, como vocês fazem, ô Orleans, você
é filho de neto, sei lá, de príncipe, mas até o Dom Pedro II acho que tinha um pouquinho mais de categoria para defender o Brasil, né? Era muito mais firme, sim. Um pouquinho mais. Mas a Manu, não sei se viu esse momento em que houve essa troca ali de gentilezas, porque eles ficaram tentando o tempo inteiro emparedar o Celso Amorim na questão das facções, né? Das facções criminosas, né? Exatamente. Eu, inclusive, registrei esse momento e ele foi criticado por seus pares ali, porque não é o papel do presidente de uma comissão querer encurralar ou colocar numa saia justa um convidado, um ministro, uma outra autoridade. O que ele perguntou, ele falou, na verdade, se ele não tinha vergonha de o Brasil ser o maior exportador de drogas do mundo, produtor ou exportador. E o próprio ministro, o Celso Amorim, disse que, olha, eu não tenho nem esse dado, mas eu tenho vergonha de várias coisas, como isso, essa subserviência a país, aos Estados Unidos, por exemplo, esse entreguismo que a gente vê acontecendo entre políticos que querem assumir o Palácio do Planalto. Pensando, né, em 2026, uma pessoa se autoproclamar príncipe, será que também não dá vergonha, né? O senhor não tem vergonha de se autoproclamar príncipe, né? A essa altura, né? Ele podia ter mandado essa. Eu não sei como ele tem coragem, né, de se ainda achar que é da realeza sangue azul de Petrópolis. Pois é, e ele quase foi vice do Jair Bolsonaro, lembra dessa história? Foi por pouco. Ele estava cotado, dizem que apareceram informações sobre ele não muito abonadoras, e daí na última hora colocaram o Hamilton Mourão para ser o vice. Né? Eu não sei que tipo de informação exatamente, mas a gente suspeita. Enfim, não vou entrar aqui no detalhe. Nesse caso aí é cafona acima de tudo também, né? Mas você falou do Jair, eu queria falar do filho dele, o Flávio, né? Um candidato que parece que está mentindo até no currículo agora, gente. Essa história, dizem que o Flávio andou espalhando por aí, na Wikipedia, nessas páginas oficiais do Senado, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro também, a informação que ele tem pós-graduação em ciência política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só que tem um detalhe nessa história. A UFRJ negou ter registros de que o Flávio Bolsonaro estudou lá. Parece que nunca passou naqueles bancos escolares, não. Né? E aí a campanha teve que se justificar, né? Aquela saia justa, disse que o senador afirmou que a informação sobre a pós deve ter sido um erro, possivelmente extraído da Wikipedia. O site da LERJ também mantém a informação errada. Então, é um erro que, assim, se proliferou em vem lá da LERJ ainda, do né? tempo que ele era deputado, né? Se colar, colou. Sabe como é que é, Gabi? Mas eles não gostam de universidade pública, isso que eu não entendi. Eles dizem que a universidade pública invadem a universidade, fazem aquela bagunça toda, porque dizem que a universidade pública só forma esquerdista, mas na hora de colocar no currículo ele quer, né, Gabi? Porque fica bonito lá, o FRJ. Mas para colocar em prática, imagina eventualmente uma pós-graduação de ciência política e ele não aplica muito, né, os conhecimentos. Acho que também não é muito chegado em estudar, né, Manu? Não parece, pelo menos. Essa não é a primeira inconsistência encontrada no currículo e nas atividades profissionais do parlamentar, não. Vamos resgatar o ano de 2000, 2002. Ele tinha cerca de 19 anos, estudava Direito em uma faculdade particular no Rio de Janeiro, fazia estágio na Defensoria do Estado e também tinha um cargo comissionado aqui na Câmara dos Deputados, na liderança do PPB, hoje PP. Ele trabalhava ou deveria trabalhar 40 horas semanais. Agora a gente ainda não tem ciência de que inventaram teletransporte. Para ele estar presencialmente no Rio de Janeiro, na Defensoria e aqui em Brasília, atuando como assessor parlamentar. Inclusive, ele omite essa informação no currículo dele, tá? Que ele trabalhou na liderança do PPB, hoje PP. E aí a gente só relembra também que isso é comum, né? Nas indicações do então presidente Bolsonaro, aquele Decotelli que foi indicado como ministro da Educação, ele dizia que tinha doutorado, pós-doutorado, só que não. O Ricardo Salles, que foi também ministro da Agricultura, ele dizia que tinha mestrado em Yale,
Também não. Damares Alves, que também foi ministra do então presidente Bolsonaro, ministra das Mulheres, ela dizia que era mestre em educação, só que não tinha essa graduação. Então isso é recorrente na turma bolsonarista. Movimento da esculhambação nacional, o bolsonarismo. Picaretagem master. É isso. Essa turma não é brincadeira. Lá colou. Se colar, colou. É isso. Eu vou aproveitar e trazer aqui o vice dele, né? Tem uma bomba sobre o Alfredo Gaspar. Acho que o pessoal ainda nem se acostumou, né, com esse nome para vice do Flávio Bolsonaro na chapa, porque ele não é tão conhecido. Mas na semana passada foi revelado aquele caso de que ele estaria envolvido, né? Ele está envolvido no esquema de envio de mais de 6 milhões de reais em emendas PIX para uma cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes. Isso no interior de Alagoas. Tá a manchete aí na sua tela também. Só que qual que é o problema dessa história? Não foi encontrado nenhum registro de onde essa verba foi aplicada. E aí ele foi confrontado e o vice do Flávio disse que o repasse tinha sido feito de forma regular e quem precisava informar como e onde o dinheiro tinha sido aplicado era a prefeitura e não ele. A Manu conversou com o deputado Glauber Braga, que trouxe novas informações sobre esse caso envolvendo o gabinete do Gaspar aí nesse repasse suspeito. A gente vai assistir e já volta a conversar com ela. Vamos lá. Deputado, conta o que o senhor e os seus assessores descobriram sobre o vice na chapa de Flávio Bolsonaro, deputado Alfredo Gaspar. Alfredo Gaspar, deputado federal pelo PL no estado de Alagoas, fez a indicação de um volume de 6 milhões de reais para um município de aproximadamente 20 mil habitantes. O Tribunal de Contas da União fez um relatório robusto mostrando todas as irregularidades, inclusive sumiço de dinheiro, que transitou por várias contas, impedindo a rastreabilidade. Quando o deputado foi confrontado com isso, ele disse: eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem essa responsabilidade é a prefeitura, eles é que têm que prestar contas. Agora, o que o deputado não falou é que aqueles que são responsáveis, o grupo político responsável pela execução dessa emenda está no seu próprio gabinete. É isso mesmo. A vice-prefeita estava no gabinete do deputado e ela foi substituída quando ganhou as eleições pelo seu companheiro, pelo seu marido, que está no gabinete do deputado Alfredo Gaspar. Como é que ele não tem nada a ver com isso? Se o grupo político responsável pela execução dessa emenda está no gabinete dele, no sistema da Câmara dos Deputados, ele tem que ser devidamente responsabilizado por isso. E o que chama a atenção é que são 6 milhões para um município de 20 mil pessoas, deputado. 6 milhões para um município de 20 mil pessoas, sem uma justificativa que possa ser considerada plausível, sem um investimento robusto, através das chamadas emendas PIX, que na prática foi um orçamento secreto de destino, porque ficou impossível rastrear para onde que foi essa grana. Ótimo. Que história forte, impressionante. Caramba! Muito importante, hein, Manu? E está tudo no sistema da Câmara dos Deputados, gente. É só acessar e olhar. Raviana Caldeira, ela que é vice-prefeita da cidade São José do Laje, lá em Alagoas, e aí o marido dela, Carlos Henrique Caldeiras, que assumiu no lugar dela. E aí a gente eu liguei para a assessoria de imprensa e perguntei, e o que me foi dito? Olha, o subprocurador-geral da República já arquivou essa denúncia porque não viu elementos que comprovem o envolvimento do deputado em uma possível fraude. Aí eu perguntei para a assessora, mas esse dinheiro era para ser aplicado aonde? A gente não tem que dizer isso não, vocês que têm que ver lá na prefeitura. Mas eu falei, olha, quando uma emenda ela é empenhada, o deputado ele tem que saber qual é o projeto, qual é a instituição. O dinheiro não pode simplesmente ir sem vocês receberem um plano de trabalho ou um projeto para saber onde especificamente o dinheiro público vai ser aplicado. Ela falou, não, essa não é a obrigação do deputado.
o subprocurador-geral da República já arquivou o processo. Aí eu falei, mas ainda está aberto lá no Supremo Tribunal Federal, porque ele ainda continua sendo investigado. O Tribunal de Contas da União encontrou diversas irregularidades, essa transferência entre inúmeras contas que dificulta saber realmente para onde que o dinheiro foi e aplicado no quê. A Prefeitura diz que o dinheiro foi aplicado em diversos projetos, desde recapeagem de asfalto, até reforma de prédios públicos e até em comunicação. Olha só que não tem um plano de trabalho, não tem as notas, não tem nenhuma informação que justifique esses recursos, então eles minimizam, dizendo que não, as pessoas estão vinculadas, trabalham, é a vice-prefeita da cidade, só que eles não sabem e tem que ver lá na prefeitura, porque ele lava as mãos dele. Começa muito mal, né, Simples Alfredo assim. Gaspar? Quer dizer, candidato a vice, à presidência, se está tudo regular, então por que não traz uma explicação? Ou começa mal, ou é o vice adequado para a candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Porque é todo enrolado. Acusação de violência sexual e agora essa questão das emendas. Eu vi o vídeo do deputado Glauber Braga, mostrando ali, gente, tá tudo no computador, tá tudo ali, é escancarado. Não tem dúvida. E esse caso específico está no Supremo já, né, Manu? Rapidinho aqui, que a gente está com o tempo quase esgotando. Exatamente, está sendo investigado. A PGR se posicionou nesse sentido de que não há nenhuma prova de que houve má-fé do parlamentar, mas isso ainda está sendo averiguado porque chama muito a atenção. Uma cidade minúscula com 20 mil habitantes receber um volume grande para uma cidade com essa quantidade de moradores, e isso também chama muito a atenção, além de todas as irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas da União. Manu, obrigada. Importantíssima essa informação que você traz aqui hoje. Obrigada, até uma próxima. Obrigado. Bom trabalho. São José da Laje, que fica ali a uns 100 quilômetros de Maceió e é conhecido como a terra do carnaval do Mela Mela, que é um carnaval... Pô, acho que o Alfredo Gaspar, viu, Manu, tá brincando lá no Mela Mela de São José da Laje. Mela Mela total. Obrigada, Tem muito o que Manu. explicar, né? Muito. Ótimo programa. Beijo. Até mais. Até a próxima, querida. A gente vai para o nosso próximo destaque aqui com o Chico Sá. Vamos nessa. Opa, o meu destaque tem que colocar ali uma sirene policial ligada, viu? Porque é um acontecimento que merece uma investigação. O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo procurou hoje o Palácio dos Bandeirantes, onde se encontra o governador Tarcísio de Freitas, para perguntar por que diabos uma viatura da PM, na noite de terça-feira, já tarde da noite, por volta das 11 da noite, seguiu seu carro da faculdade do Largo de São Francisco até sua casa, aí no Jardim, nas proximidades de Congonhas, no Jardim Aeroporto, e durante esse percurso chega ali próximo, liga o farol querendo saber ali quem está dentro do carro, ali numa cola no carro do Haddad. O Haddad fica em casa e a viatura segue em perseguição ao motorista do Haddad, que ali com medo, né, porque eles encostam lado a lado do motorista, com medo, para num hotel aqui da 23 de maio, pertinho aqui na zona sul de São Paulo, e pede satisfação aos policiais. E os caras também não dizem nada, mas ali com aquela demonstração de intimidação total, estavam armados com fuzis, e o Haddad quer saber o que aconteceu, o que é isso, porque seria gravíssimo se o governo do estado estivesse misturando polícia com campanha política. A gente tem que lembrar que durante o debate o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele falou em algumas ocasiões da ligação da Polícia Militar de São Paulo com o PCC. Essa é um veio aí para a investigação. Ele falou especificamente do ex-comandante da Polícia Militar de São Paulo, o coronel José Augusto Coutinho,
que era tido como Tarcísio como uma pessoa ilibada, e foi nomeado pelo Tarcísio para o comando da PM, e depois foi descoberto pelo Ministério Público que tinha ligações, inclusive financeiras, com o PCC. Então, você junta o teor das denúncias, das acusações que o Haddad faz no debate de domingo na Band, e corta para essa perseguição de uma viatura ao carro do Haddad, tem muita coisa a ser explicada. É importante esse caso que você traz aqui, Chico, porque ele diz, abordagem da PM, né? A abordagem da PM é ok, relativamente normal. Agora, seguir, né, o meu carro ser seguido pela viatura Depois da PM... segue o motorista ao ponto de encurralar o cara e ele entrar ali no estacionamento do hotel e ele para. Porque é essa a história, a polícia olha um carro, tem 2 sujeitos ali dentro, talvez o vidro escuro, não identifica, mas chega uma hora que o Haddad desce do carro e entra em casa. Aí eles viram que era o Fernando Haddad. Claro, é fácil de identificar. Viram que era o Fernando, todo mundo conhece Fernando Haddad. Aí resolveram, a boa ideia, vamos agora dar uma intimidada no motorista. Não gostamos, esses caras foram assim, folgados aqui, vamos dar uma intimidada no motorista, já que o Haddad ficou em casa. É isso? Que crime que eles estavam cometendo? Disputar o governo com o Tarcísio? É algo que precisa ser explicado realmente, o que esse pessoal foi fazer ali nessa... E como o Haddad tocou muito na questão ligação PCC com a polícia, então fica a coisa, tem que ter explicação. Aliás, toda a linha do que o Haddad veiculou era muito investigação do promotor lá do Lincoln Garcia. Gaquia, perdão. Então não estava dizendo nada, inventando nada, não estava inventando a roda, estava reproduzindo denúncias do Ministério Público. Perfeito. Vamos chamar a nossa central ICL. Laura Couto de volta. Gabi, a Central ICL volta para falar de Sérgio Moro. Ele simplesmente registrou a candidatura dele sem apresentar um plano de governo. E isso, claro, não passou batido pela equipe jurídica do adversário dele, ao governo do Paraná, o Sandro Alex, do PSD, que acionou a Justiça Eleitoral. Isso porque, de acordo com as regras impostas pelo TSE, é obrigatória a apresentação das propostas junto com o registro formal para concorrer. Agora, cabe ao TRE do Paraná analisar o caso. E se a irregularidade não for corrigida, o registro vai ser negado. E para fechar, hoje um eclipse solar total foi visível numa faixa que cruza a Groenlândia, a Islândia, o norte da Rússia, a Espanha e Portugal. O fenômeno não foi visível no Brasil, nem mesmo de forma parcial. O tempo máximo com o sol totalmente encoberto durou 2 minutos e 18 segundos. Eu fico por aqui e é com você, Gabi. Obrigada, Laura Couto, pelas suas informações. Eu aproveito aqui para já trazer o resultado da nossa enquete, o que o nosso chat votou a respeito da atuação do Marco Rubio contra Lula na eleição. Vai ajudar a eleger Lula, reeleger no caso, né? 72% votaram, então, seguindo aquela máxima de que o Trump pode acabar sendo um cabo eleitoral do presidente Lula, né? A popularidade, como já fez com o tarifaço. O problema é não querer tirar o mandato. Tirar o mandato ou não depois. E a gente tem hoje provocação histórica aí na tela. Fome, estrutura e combate. Uma super convidada hoje no Provocação Histórica, que é a Adriana Salai, que é professora de História da USP, especialista. Ela vai falar sobre a história da fome no Brasil e no mundo. Então, mais uma entrevista imperdível aí. É imperdível. Muito bom. Do Lindener Pareto aqui no nosso Provoca. A partir de agora, então, a gente acompanha. Vamos nessa? Vamos nessa. Boa noite, Provocação gente. Histórica. Valeu. Até amanhã. Amanhã. É amanhã, turma. Aula do professor Castro Rocha sobre a origem do dinheiro da extrema-direita no Brasil. E o tamanho do lucro que esse grande negócio, sim, porque é um grande negócio, dá para essa turma. Vocês não podem perder essa aula. É realmente inacreditável o que vai ser mostrado. Se vocês já estão inscritos, amanhã vai chegar o link para vocês poderem clicar e assistir a aula. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.